havia te dito, é um problema de trigonometria. Então, problema de trigonometria, a gente às vezes usa Pitágoras. Como aqui no ângulo, nós temos que utilizar as funções trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Mas, igual, né? Aham. Depender do que o problema está pedindo, do que o problema deu. O que o problema nos deu? Um triângulo com 2 ângulos. Isso. E um tamanho aqui. Ele deu RS. Muito bem. Então, eu vou fazer passo aqui, RS, mede 100. Beleza. Nós temos 2 triângulos. É meio ruim representar os dois aqui, mas é esse, o grandão. E o pequeno. E o pequeno, exatamente. Opa, vou pegar um pincel aqui. Beleza. Esses 2 triângulos que eles nos informaram são retângulos. E é mais fácil utilizar as funções trigonométricas em triângulos retângulos. Então, vamos fazer o triângulo retângulo de cada figura. Vamos fazer a expressão trigonométrica de cada figura. Veja, eu não sei quanto mede essa partezinha aqui de baixo. Então, eu vou chamá-la de x. O problema não quer saber o x. O problema quer saber o que eu vou chamar de y. Que é isso aqui. Certo? Certo. Então, vamos deixar claro que o problema quer saber o y. Aí o professor já sacou que você não está viajando completamente. Ok? Ele já entendeu que você quer o cateto oposto. Então, vamos lá? Eu quero o cateto oposto. Eu vou usar a tangente. Por que que eu vou usar a tangente? Porque não existe nenhuma relação entre isso e isso. Não existe. São 2 hipotenusas que não têm vínculo algum. Mas existe um vínculo muito interessante entre essas 2 bases de triângulos, né? Elas estão na mesma direção, elas apresentam coisas semelhantes. Então, como eu vou utilizar o cateto adjacente, que são essas bases, e o cateto oposto, que é o que eu quero encontrar, eu vou utilizar a tangente, ok? Ok. Então, usar seno seria problema. Ó, eu vou fazer de laranja porque eu estou falando do primeiro triângulo aqui, o triângulo laranja, beleza? Tangente de 60 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto... Olha a besteira que eu falei. Tangente de 60 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Foi isso que eu quis dizer. Ok? Ok. Foco que nós estamos interessados no Y. Ah, professor, mas tu escreveu X ali. Eu só escrevi para nos auxiliar. A gente não precisa achar o valor do X. O nosso foco é no Y. Agora vamos fazer o triângulo maior. É a tangente de qual valor? De 30. O cateto oposto é quem? O 100. Não. Esse é o cateto oposto, filha. Ah, tá, o Y. Isso. E o cateto adjacente não é o 100, tá? O cateto adjacente vai ser a soma do 100 com x. Porque Então, tudo 100 isso aqui é o cateto adjacente. 100 mais x. Tá. Beleza. Ótimo. Muito bem. Note que a gente tem 2 incógnitas, o x e o y. E lembre-se que não é possível você encontrar o valor de 2 incógnitas se tu tiveres uma equação apenas. Mas nós temos 2 equações, não é? Aham. Então a gente vai resolver um sistema. Vamos só relembrar quem que é a tangente de 60. Tu te lembras de cabeça quem que é a tangente de 60? Calma. Tu tá com a tabela aí? Eu estou sem pressa alguma. Pode procurar a tua tabela. Quando tu tiveres a resposta, me fala, beleza? Deixa eu só ver em qual apostila tá. Procure. De 60 é raiz de 3. Isso, muito bem. Então, raiz de 3 igual a y sobre x. E qual que é a tangente de 30?
Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Vai ser igual aquela outra parte lá. Ok? Ok. Ótimo. E qual que é o nosso objetivo aqui? É encontrar o valor do y. Foco completo misto. Encontrar o valor do y. Se o meu foco é encontrar o valor do y, eu não me importo com o valor do x. Eu só vou usar ele para poder encontrar o valor do y, entendeu? Entendi. Muito bem. Portanto, agora é o seguinte. Eu vou isolar o x numa equação e vou jogar na outra. Assim, eu vou ter na outra uma equação apenas com y. Ok? Ok. Então, isto bem. Eu vou fazer o que então na primeira? Eu vou isolar o x na primeira. Ah, professor, mas como é que você vai isolar o x? Ó, a gente finge que tem um 1 aqui embaixo e faz a multiplicação cruzada. Lembra disso? Lembro. X vezes o raiz de 3 vai ficar igual a y vezes 1, né? A gente nem usa esse 1, né? E agora eu vou isolar o x. Vai ficar y dividido por raiz de 3. Alguma dúvida no que eu fiz aqui? Não. Ótimo. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só que interessante. Eu vou copiar a outra equação e, relembrando que eu tô nem aí pro valor do x, eu venho aqui no lugar do x e coloco o x. Isso aqui não é x? É. Pois é. Então agora a gente tem que resolver essa continha. O que é que a gente vai fazer para resolver essa continha? De novo, multiplicação cruzada. Beleza? Beleza. Olha só como eu sou preguiçoso. Eu não vou nem escrever as coisas, eu vou só copiar. Então, esse multiplica esse, certo? Certo? Que vai ser igual a esse aqui, que multiplica este. Agora você tem que se lembrar de uma coisa, moça. Quando tu tens uma soma, uma subtração, como é o caso aqui, o número que multiplica, multiplica tudo. Então, o raiz de 3 vai fazer o famoso chuveirinho aqui, a distributiva, certo? Certo. Então, agora é a sua vez. Você tem que encontrar o valor do y aqui para mim. Se você não encontrar, não tem problema, mas eu quero que você tente. Lembre-se que tem y, ó, aqui e aqui. Você tem que isolar o y, beleza? A minha dica é que você faça a distributiva primeiro. E depois você isola o y. Coloca todo mundo que tem y para a esquerda, quem não tem y para a direita. Aquela história que tu tá acostumada desde a pandemia, né? Lá do 7º ano, certo? Então é esse problema. Não sei essa história. Não sabe isolar o x? Não. Aprendi. Mas só agora. Bem, tente. Se você não conseguir, a gente para a aula e vai fazer uma aula só de isolamento, beleza? Tá bom. Então, não tem problema se errar. Mas me mande uma foto quando tu terminares ou não conseguires. Me manda até onde tu foi, beleza? Aí, quando eu multiplicar a raiz, que é a distributiva, eu vou fazer
100 vezes raiz de 3 e depois o raiz de 3 vezes o y? E está dividido pelo raiz de 3. Daí você pode cortar. Eu corto. Ah, tá. Lá onde aparecer com o y, você corta o raiz de 3 de cima com o raiz de 3 de baixo. Ok? Ok. Então, aí eu não vou multiplicar o raiz de 3 vezes o 100. Eu vou cortar. Aí você tem que multiplicar todo mundo, como eu já falei umas 3 vezes. Ah, tá. Na Não, é primeira que eu vai tinha ficar que 100 para raiz de cortar. 3 e tem que fazer a distributiva. A distributiva é assim mesmo. Daí vai ficar raiz de 3 vezes o 100, que está dividido pelo raiz de 13. Então, o que que acontece? Corta, corta. Ah, tá. Corta Aí, quando eu fizer a distributiva do y. bem, vai lá. Terminando, me fala, beleza? Tá bom. Aí fica y igual 100 raiz de 3 vezes 3? Não sei. Me mande a foto e eu verifico. Prevejo meus olhos sangrando. Veja, aqui é mais y, né? Não é vezes y, certo? Ah, tá. 100 raiz de 3 mais y. Olha esse sinal de mais aqui, né? Esse cara somava com esse. Tu cortou os raízes de 3, mas continua esse sinal de mais aqui, né? Aqui é mais. Então é 3y é igual a 100 raiz de 3 mais y. 3y igual a 100 raiz de 3 mais y. Esse y vai lá para o outro lado, né? Ele está somando, vai para o outro lado subtraindo. Certo? Certo. Aí 3y menos y é tipo 3 hambúrguer menos um hambúrguer, que fica com 2 hambúrgueres, certo? Isso é muito Chaves. Tu já viu Chaves? Já. O Chaves tem um episódio que o professor pede para ele fazer as contas com maçãs e ele disse que sabia com laranjas. Aí todo mundo ri. Só que hoje em dia, se eu não falar que isso aqui pode ser chamado de hambúrguer, talvez as pessoas não consigam fazer só porque é uma letra. Mas é a mesma coisa, com letra, com hambúrguer, com dinheiro. Beleza? Então, Beleza. cuidado.
como a gente fez a subtração dos y, ficou 2y, agora como 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, certo? Certo. Beleza. Então, 100 dividido por 2, 50. 50 raiz de 3. Exatamente, então significa que aquilo que o problema estava pedindo, que era o y, que era a única coisa que me interessava nesse problema, é 50 raiz de 3. Ah, mas o x e o x, não importa o x, o que importa é o tamanho PQ, que eu chamei de y, que é 50 raiz de 3, beleza? Beleza. Então vamos recapitular o que foi feito aqui. Nós tínhamos dois triângulos, retângulos, então nós sabemos que tem que utilizar a trigonometria. Como ele deu ângulos, temos que utilizar as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, que serão escolhidas mediante o que o problema pede e o que o problema dá. O que o problema deu foi pouca coisa, alguns ângulos e um tamanhozinho. Como os triângulos estão juntinhos um do outro, então as bases deles se relacionam, né? Uma é x e outra é 100 mais x. Uhum. As bases estão relacionadas pelo mesmo parâmetro que eu criei, x, a gente vai utilizar os lados, que envolvem tanto o que a gente quer, que é o cateto oposto, que é o y, quanto uma coisa que elas têm em comum, que é a base, o cateto adjacente. Então eu criei duas equações, porque uma não seria suficiente, uma vez que eu tenho duas incógnitas, x e o y, certo? É impossível você resolver uma conta que tem duas incógnitas, que ela tem uma equação só, você precisa de duas equações. Aqui está a segunda. Uma equação para o triângulo laranja, outra para o azul. Certo? Certo. Porque essas equações envolvem as mesmas incógnitas, o x e o y. Então eu consigo encontrar o valor das duas, se eu quiser. Só que eu não quero o valor das duas, eu quero só o valor do y. Mas eu poderia encontrar o valor do x? Sim. Preciso? Não. Entendi. Então, eu só encontro o valor do y, e se eu quiser, eu encontro do x, nesse caso. Exato. Como a gente escreveu as duas equações aqui, agora o que a gente tem que fazer? Sistema. Nós sempre resolvemos um sistema quando nós temos duas equações. E a ideia desse sistema vai ser isolar o x na primeira equação e jogar na segunda. Ok? Ok. Feito, foi o que eu fiz. Peguei ali na primeira. Aqui, né, eu isolei o x. Lembre de eu fazendo, né? Uhum. Daí o x ficou isso, eu substituí o x na outra. Aqui. Daí eu fiz a multiplicação cruzada de novo, isolei o y. Que agora só tem y na equação. Que é o que eu quero, uma equação só com y. Só que daí eu tenho que saber isolar as coisas. Né? E você esqueceu o sinal de mais. Se não fosse aquilo, tava tudo certo. Mas me preocupa, porque é uma questão mais de confiança do que de saber. Eu sei que você sabe, isso aqui é básico. Mas o problema é que vocês não têm confiança que vocês sabem. Então, o que eu vou fazer agora é pedir para você isolar o x em algumas contas. Eu vou fazer umas, tu faz outras, e daí quando você estiver bem confiante, a gente volta para as questões da tua prova, beleza? Tá certo. Então eu vou começar com um problema bem besta aqui, por exemplo, x menos 3 igual a, x mais 3 igual a 5. Veja, isso aqui é uma igualdade, é uma sentença. X mais 3 igual a 5. Só existe um valor de x que eu posso colocar aqui nesta equação para que a sentença seja verdadeira, que obviamente é o 2, né? Uhum. Então é isso. Se eu colocar 2 ali, a sentença de igualdade vai ser verdadeira. É isso que eu estou procurando quando eu isolo o x. Qual valor eu colocaria nele inicialmente para que a resposta desse certo? Então, a gente isola o x para chegar nessa resposta. 3 estava somando, vai para o outro lado subtraindo. É para isso que existe esse negócio de isolar, sacou? Uhum. Tá. Então, agora eu vou colocar um problema parecido, só que com números mais feios. Ok? Ok. Deixa eu trocar aqui, né? Para dar uma avacalhada. Beleza. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Isso aqui é negativo. Agora sim. Certo. Então, vá lá na paz do Senhor Jesus. Quando chegar na resposta, me fala. Me manda uma foto, melhor dizendo. Não precisa me falar nada. Mas você já sabe o que você tem que fazer, né?
Pronto. Mas já? Que bom. Chegasse na resposta, deixa eu ver aqui. Ótimo, tudo certo. Vamos aumentar um pouco o nível de dificuldade, então. 2x mais 7 igual a, a pensar aqui. Menos 13 menos 2x. Então, o que a gente faz numa situação dessa? Quem tem x vai para um lado, quem não tem x vai para o outro. Esse 2x continua aqui, ok? Ele já está do lado esquerdo, não muda nada. Esse outro menos 2x vai para o outro lado. Como ele troca de lado, ele troca de operação. Ele está somando, vai para o outro lado subtraindo. Se ele está subtraindo, como é o caso aqui, vai para o outro lado somando. Beleza? Entendi. Entendeu? Uhum. Menos 13 já está aqui, continua. O mais 7 estava somando, vai para o lado subtraindo. 2x mais 2x, 4x. Menos 13 menos 7, menos 20. E agora, o que eu faço? Como o x está multiplicado pelo 4, o 4 vai para o outro lado dividindo. Ah, tem que trocar de sinal? Não, nunca troca de sinal. O que troca é a operação. Porque estava multiplicando, foi para o outro lado dividindo. Então vai ficar x menos 5. Exato. Agora é sua vez. Pode ser que a tua conta dê fração, beleza? Beleza. Pega.
Pronto. Vamos ver. Por que ficou menos 4x? Porque era menos 3x menos 11, não? E aí o menos com mais não dá negativo? Ai, meu coração. Menos 1, não. Quis dizer menos 3x mais 7x, certo? Isso, é que eu risquei ali sem querer. Eu vou ter que falar dos hambúrgueres de novo. Se tu tem uma, ó, digamos que tu tem uma dívida de 3 reais e alguém te dá 7 reais. Com quanto tu vai ficar no banco? Tu tem uma dívida de 3 e alguém te ajuda com 7. Você não vai ficar positiva? Vai, Então, não é menos 4x, né? é mais. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Essas coisas é quando tu está multiplicando os sinais. Por exemplo, tu pega um número negativo e multiplica por um número positivo. Mais com menos dá menos, beleza. Só que aqui tu está somando e subtraindo. Pensa em dívida. Ok? Tem uma dívida de 3 reais, alguém te dá 7 reais, tu vai ficar no positivo. Curiosamente, apesar disso, você colocou certo aqui. O que me preocupa, porque você deve ter pensado, passei para outro lado, troquei de sinal. Errado. Eu É, falei sobre isso aqui, né? Ó, eu falei sobre isso. Lembra que eu falei, né? lembro. Então, se eu estou falando é porque tem uma importância no que eu estou falando. Então, agora eu vou te pedir para fazer outra parecida, já que você errou essa aí, né? Quero que você faça certinho do começo ao fim, beleza? Beleza. Agora sim.
Pronto. Vamos ver. Ah, vamos ver. Agora sim. Gostei do que vi agora. Muito bem, vamos para o próximo nível de dificuldade. Peraí, não era esse que eu queria. Beleza? O que a gente faz numa situação como essa? Multiplicação cruzada, certo? Então, Uhum. 3x eu multiplico 1, e o 2 ali de baixo vai multiplicar todo mundo aqui. Grava isso para não errar na hora da tua, hein? Não é igual. Multiplica todo mundo, então vai rolar distributiva, certo? Certo. 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes x, 2x. Tudo bem? Tudo bem. E agora, de novo, passa para o lado, passa para o outro. 3x menos 2x igual a 4. 3x salada menos 2x salada é 1x salada. Ou seja, x. Né? X salada. X igual 4. Exato. X igual a 4. Agora é a sua vez. Vamos lá. Ok? Você vai poder utilizar a calculadora na prova? não. Entendi. Então aqui também não pode. Errei.
Tudo certo aí? Tá meio complicado, mas eu acho que foi. Não sei se tá certo. Você estava preocupada com as multiplicações, né? Também. Pô, mas 78 vezes 13 é 52? Como? Não. Ah, não, não. Hã? De onde é aquele 52? Ai, calma. 52x ali. Acho que 78 vezes 2 não dá 52, né? 11 Ai, vezes eu 15 fiz também tudo não dá errado. 55, né? Fiz tudo errado. Attention, viu? Você sabe fazer. Veja, o procedimento está certo, mas você se perdeu na quantidade de números. Fica É, tranquila, porra.
Faz que nem eu fiz aqui, meu, mesma coisa, né? Faz o chuveirinho, faz o passo a passo. Tu tá fazendo tudo no canto da folha. Para com isso. Agora pega uma folha de caderno com linhas e faz uma coisa embaixo da outra, ocupa bastante linhas. Não tem por que ficar economizando folha. Agora o foco é você Não, é porque eu fazer. tava no coisinha. Mas faça um espaço maior, porque ficar fazendo muito pequeno agonia. Sério, isso me ajudou bastante a melhorar na faculdade. Eu recomendo fortemente. Então refaça a multiplicação, beleza? Tá bom. Então, calma. Eu vou fazer a distributiva do 78 para o 13 mais o 2x. Exato, que nem eu fiz ali, né? O 2 que multiplicava o 2 mais x, né? Tá certo. Mesma coisa. 2 vezes 2 ficou 4. 2 que multiplica 2x ficou 2x. No seu caso vai ser 78 vezes 13 mais 78 vezes 2x. Nossa, deu um número completamente diferente. Claro, são números feios, mas tá certo, tá no caminho certo. Pode deixar em fração? Pode sim. Mandei. Vamos ver.
Cadê o x? 78 vezes 2 vezes 2x dá 156x. Eu esqueci de pôr o X. Já Então, agora a coloquei. conta fica errada. Aí agora você vai ter que jogar esse 156x lá para o outro lado, né? E fazer a subtração, certo? Ah, tá. Assim? Oi. Ah, agora sim. Beleza. Estou gostando. Bem, para finalizar, eu vou fazer uma de fração bem simples e depois tu também vai ter que lidar com a fração bem simples, beleza? Uhum. I sobre 2 mais um terço, mais um quarto, igual a x sobre 4 menos 2. Bem, o que acontece aqui? Como você deve lembrar, tem que fazer mínimo múltiplo comum, né? Uma Aham. forma de fazer, certo? Muito bem. Então, qual que seria o mínimo múltiplo comum aqui? Saberia encontrá-lo ou já saberia só de olhá-lo? Teria ideia? 2. 2 é o mínimo múltiplo comum? Não, né? 4, né? É o número que aparece, o primeiro número que aparece na tabuada dos envolvidos, né? Então, você faz o seguinte, você coloca aqui do lado 2, 4 e faz a divisão. Aham. 2, 1, e agora de novo 2. 2 vezes 2, 4. Então, o mínimo múltiplo comum é 4. Certo. Beleza. Então, daí você vai ter que pensar, qual número eu tenho que multiplicar para que dê 4? 2. 2 aqui, 2 aqui. Como aqui já tem 4, aqui já tem 4, a gente não muda nada. E aqui, olha só, também. Está faltando um número aqui, mas a gente coloca 1. É o 1, né? Então, o que é que eu tenho que multiplicar por 1 para virar 4? O próprio 4. 4. Porque eu sempre tenho que multiplicar em cima e embaixo, entendeu? Aham. Então, vai ficar 2x sobre 4. 2x sobre 4 é a mesma coisa que x sobre 2. É que nem você ter uma pizza, comer um pedaço, ou você ter uma pizza, cortar em 4 e comer 2 pedaços. É a mesma quantidade de pizza, só está escrita de uma forma diferente, entendeu? Aham. Você comeu a mesma, mas está escrito de outra forma. Então aqui vai ficar 1 quarto, aqui vai ficar x4, e aqui vai ficar 8 quartos. E agora que está todo mundo com 4 embaixo, a gente ignora o 4. Ele trabalha só com o cara de cima. 2x mais 1, 2x menos 8, e agora esse cara e esse com esse, isso aqui tu já conhece bem, né? Uhum. Entendeu? Cadê essa? Agora você vai fazer outra aqui. Então, a primeira coisa é tu fazeres o mínimo múltiplo comum. Exatamente, o MMC. Tem que pensar, então, qual é o primeiro número que aparece tanto na tabuada do 2, quanto do 3, quanto do 4, beleza?
Beleza. Aí quando eu acho, eu tenho que só Você vai substituir. fazer a mesma coisa que eu fiz, Ah, tá. que é, vou pensar qual número eu tenho que multiplicar nas partes de baixo para que dê 4. É isso que eu tenho que pensar, Tá certo? bom. Então você vai olhar, vai dar 12, esse é o meu spoiler. Vai pensar, o que que eu tenho que multiplicar por 3 para que dê 12? O que eu tenho que multiplicar por 4 para que dê 12? Por 2 para que dê 12? E assim vai. Este mesmo número você multiplica em cima também. Beleza? Ali no 1 vai ficar 12 sobre 12, né? Exatamente. Porque 12 sobre 12 é 1, né? 12 pedaços de uma pizza que foi cortada em 12 pedaços é uma pizza inteira, né? Pela lógica. Se você comer 12 pedaços de uma pizza que foi cortada em 12 pedaços, você comeu a pizza toda. Então você comeu uma pizza toda. Nesse caso, pode ficar o menos 2x. Provavelmente. Vamos ver. Só pra lá. Que? Nossa, não acredito que tu errou nisso. Ah, isso é triste até, cara. A parte difícil tu fez e aquilo que tu tava acertando até agora tu errou. Como assim, meu? Menos 2x, o menos 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo 9, não subtraindo 9, não somando 9. Ai, essa tensão, né? Essa tensão que vocês perdem. Você percebeu o seu erro, certo? Certo. Então tá bom, isso que importa. Eu vou fazer x. Já entendi que você entendeu, isso que importa. Vai ficar menos 9,5, né? Isso. Então tá bom, se você fez bem rápido, parabéns. Só cuidado com isto, né? De não errar as coisinhas, detalhezinhos, né? Passou por outro lado, trocou de operação. Não é trocar de sinal, é trocar de operação, certo? Mas foi muito bem. Então você está muito preparado, ó. Tudo que precisas para saber matemática, a gente acabou de fazer, que é isolar x. Se você sabe isolar x, você consegue resolver qualquer coisa. Qualquer coisa. Só vai precisar saber a técnica para esta coisa específica, que no caso do outro problema foi saber tangente, coisas assim, né? Uhum. Tá bom? Então, para a próxima aula, você já sabe. Quando você descansar,
tente fazer uma questãozinha ou outra e me traga essas dúvidas na próxima aula para que seja algo mais voltado ao que você não sabe, não uma várzea completa. Beleza? Beleza. Então tá bom, a gente se fala amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.